O assassinato do príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, no dia 14 de junho de 1914, foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial, envolvendo as principais potências europeias da época que presenciavam o aumento das tensões imperialistas, causa profunda desse grande conflito. De uma a uma, as potências europeias foram se envolvendo no conflito, já que participavam de complexas alianças, onde, se seu aliado fosse atacado, você deveria entrar na guerra para ajudá-lo. De um lado, havia a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e de outro, a Tríplice Entente, formada pela Grã-Bretanha, França e Rússia. Posteriormente, a Rússia abandonaria o conflito para viver sua Revolução Socialista, e com isso, os Estados Unidos entraria para a Tríplice Entente substituindo a Rússia. A Itália também mudará de lado, entrando para a Tríplice Entente. A guerra contou com inúmeras inovações tecnológicas, sendo a primeira grande batalha travada em céu, terra e mar, envolvendo submarinos, aviões, tanques, entre outros equipamentos. Todos pensavam que seria um conflito curto, que duraria apenas alguns meses, mas não foi bem isso que aconteceu. Ele durou 4 anos, causou inúmeras mortes e destruiu a Europa. A Batalha de Tannenberg, ocorrida em agosto de 1914, foi um confronto decisivo entre as forças alemãs e russas. Os alemães, liderados pelo general Hindenburg e Ludendorff, conseguiram uma vitória esmagadora, cercando o exército russo de Samsonov e infligindo grandes perdas. Essa batalha desempenhou um papel crucial na frente oriental, enfraquecendo a capacidade militar russa e impactando o curso da guerra. A Batalha do Marne, ocorrida em 1914, foi um confronto crucial entre as forças alemãs e francesas. Durante essa batalha, os aliados conseguiram deter o avanço alemão em direção a Paris, marcando uma virada no conflito. Os combates se estenderam por setembro e resultaram em trincheiras que caracterizou a guerra nas décadas seguintes. A Batalha de Dardanelos, conhecida como Campanha de Gallipoli, ocorreu entre os anos de 1915 e 1916 na Turquia, especificamente nos estreitos de Dardanelos e Bósforo. Os aliados, liderados pelo Reino Unido e França, buscavam abrir uma nova frente contra o Império Otomano, este aliado das potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. O objetivo era criar uma rota marítima direta para fornecer suprimentos à Rússia, um de seus aliados. A campanha começou com ataques navais em fevereiro de 1915, porém só eclodiu no mês de abril deste mesmo ano. Apesar dos esforços, os aliados não conseguiram avançar significativamente e decidiram retirar suas tropas em janeiro de 1916. Essa retirada marcou a derrota dos aliados na região, enfraquecendo Winston Churchill e resultou em mudanças no alto comando militar. Além disso, a vitória otomana fortaleceu o nacionalismo e a determinação do Império Otomano, prolongando seu envolvimento na guerra até o fim. A Batalha de Verdun, de 1916, foi um dos conflitos mais brutais da Primeira Guerra Mundial, envolvendo os exércitos alemão e francês em uma luta intensa perto da cidade de Verdun. Os alemães lançaram um ataque em fevereiro, buscando romper as defesas francesas com táticas inovadoras. Os franceses, liderados por Philippe Pétain, resistiram corajosamente, resultando em um impasse e uma guerra de desgaste. A luta durou meses, causando inúmeras mortes e devastando a paisagem. Os alemães se retiraram em dezembro de 1916, encerrando a batalha sem uma vitória decisiva. Verdun teve um alto custo humano, com mais de 700 mil baixas, destacando a brutalidade da guerra e a importância da paz e cooperação internacional. A ofensiva de Brusilov, liderada pelo general Alexei Brusilov do exército russo, ocorreu de junho a setembro de 1916. O objetivo era aliviar a pressão sobre os aliados no Ocidente. Usando táticas inovadoras, como infiltração e artilharia pesada, os russos lançaram um ataque surpreendente no dia 4 de junho de 1916, onde conquistaram grandes avanços. Isso forçou as potências centrais a transferir tropas do front ocidental para conter os russos, aliviando a pressão sobre os aliados na França e Bélgica. No entanto, apesar do sucesso inicial, a ofensiva perdeu força devido à falta de recursos e à entrada da Romênia na guerra.
A Batalha do Somme ocorreu de julho a novembro de 1916, confrontando as forças britânicas e francesas com as tropas alemãs na França. Inicialmente, pretendia aliviar a pressão em Verdun e quebrar as linhas do front ocidental. A ofensiva encontrou forte resistência alemã após intensa preparação de artilharia. A batalha se transformou em um impasse mortal e, apesar de inovações como tanques, não conseguiram romper as linhas inimigas. Após meses de combates, chuvas torrenciais encerraram as operações em novembro de 1916. Os custos humanos foram devastadores, com cerca de 620 mil baixas para os aliados e aproximadamente 500 mil para as forças alemãs, tornando esta uma das batalhas mais sangrentas da história. O Caminho das Damas, ou Ofensiva Nivelle, foi um conflito que ocorreu no ano de 1917. Liderada pelas forças francesas perto de Soissons, na França, visava romper com as defesas alemãs e obter uma vitória crucial para os aliados. Sob o comando do general Robert Nivelle, o plano tinha como alvo as colinas do Caminho das Damas, uma parte vital das fortificações alemãs. No entanto, a ofensiva lançada em 16 de abril de 1917 encontrou forte resistência alemã, o que acarretou em pesadas baixas. As condições climáticas desfavoráveis, incluindo chuvas torrenciais, pioraram a situação, levando à estagnação e à desmoralização das tropas francesas. O fracasso da operação resultou na substituição de Nivelle como comandante em chefe e destacou as duras realidades da guerra. A Batalha de Caporetto foi um conflito que teve início no período da Primeira Guerra, entre 24 de outubro e 19 de novembro de 1917. Essa batalha foi travada entre as forças do Império Austro-Húngaro e Alemanha contra o exército italiano. Naquele período, a Itália fazia parte da Tríplice Entente, que era basicamente constituída pela França, Reino Unido e Rússia. Entretanto, as forças italianas começaram a enfrentar dificuldades nas batalhas contra a Alemanha e a Áustria-Hungria, que eram os impérios centrais. As condições precárias de combate, como por exemplo a falta de recursos, cansaço das tropas e inadequada coordenação entre as unidades, enfraqueciam cada vez mais o exército italiano. Dessa forma, os generais da Alemanha e Áustria-Hungria planejaram uma ofensiva em massa para romper as linhas inimigas. Técnicas de infiltração e ataques surpresas foram feitos pelas tropas dos impérios centrais. Dessa forma, eles conseguiram desencadear um colapso nas forças italianas. E após isso, tudo se tornou um caos. As tropas italianas começaram a recuar e deixaram equipamentos e armas valiosos para trás. Essa batalha foi marcada por uma das maiores derrotas militares na história da Itália. Tiveram mais abates e mais danos se comparar à Áustria-Hungria e à Alemanha. A Batalha de Picardia foi um confronto entre as forças aliadas francesas e britânicas contra o exército alemão. Ela se iniciou na região de Picardia, no norte da França, entre 20 de março e 3 de abril de 1918. Nesse período, a Alemanha lançou uma grande ofensiva denominada como Operação Michael, que tinha como seu principal objetivo romper a linha inimiga e alcançar a vitória decisiva antes da chegada das tropas americanas. Lideradas por Erich Ludendorff, as forças alemãs fizeram um ataque massivo às tropas britânicas e francesas, com táticas de infiltração e bombardeios. Usaram também tropas de choque automaticamente treinados e equipados, levando a uma série de ameaças às linhas aliadas. As tropas britânicas e francesas e outras forças aliadas estavam sob o comando do marechal de campo Douglas Haig e do general Ferdinand Foch, que resistiram de forma intensiva aos avanços alemãos. As tropas alemãs eram fortes, assim as mesmas capturaram pontos estratégicos da cidade na região de Picardia. A situação se tornou caótica para as forças britânicas e francesas, que estavam em perigo eminente, com chances de serem cercados. No auge da batalha, as tropas francesas e britânicas contra-atacaram a Alemanha e foram bem-sucedidas em seu ato, conseguindo conter as forças alemãs e se estabelecendo. As tropas americanas chegaram para dar reforços. Para contextualizar, a Batalha de Ypres foi um dos principais conflitos. Ocorreu entre 22 de abril a 25 de maio de 1915 na cidade de Ypres, localizada na Bélgica, e foi o cenário que desencadeou na primeira utilização de armas químicas em larga escala.
Na primavera de 1915, as forças alemãs, sob o comando do general, buscaram romper o impasse na frente ocidental, e para isso eles montaram estratégias que envolviam o uso de gases tóxicos e prometeu ser uma das armas mais devastadoras. Em 22 de abril de 1915, cerca de 5.730 cilindros de gás cloro foram abertos pelas tropas alemãs. Esse gás tem uma coloração amarela esverdeada e um intenso odor. Ele também é mais pesado que o ar. Essa nuvem de gás desceu sobre os soldados franceses, canadenses e argelinos. Esse ataque pegou as tropas aliadas desprevenidas, pois nunca haviam enfrentado nada tão cruel e desumano quanto aquilo. Alguns gases usados na guerra, gás cloro e cloropicrina, foram usados como agentes sufocantes. O contato com esse gás levava a edema pulmonar e em seguida asfixia, ocasionando a morte. Gás mostarda, usado como agente viciante, ele era composto por enxofre e nitrogênio. Após o contato com a pele, ocasionava inflamações, fazendo estourar bolhas e levando a queimaduras de primeiro e segundo grau. Em casos mais graves, a queimadura poderia ir até o terceiro grau. A utilização desses materiais demonstrou crescente brutalidade e avanços tecnológicos no período da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, um conflito que eclodiu em 1914 e chegou ao fim em 1918, é uma página sombria na história da humanidade que deixou uma herança complexa e duradoura. A conclusão dessa guerra trouxe um misto de alívio e tristeza, pois marcou o fim dos combates, mas a um custo humano e material avassalador. O armistício de Copenhague encerrou oficialmente as hostilidades entre as potências centrais e os aliados, mas as cicatrizes da guerra permaneceriam visíveis por gerações. Milhões de vidas foram perdidas e muito mais foram afetadas por ferimentos, epidemias e privações. A guerra deixou um legado de dor e sofrimento que se estendeu por toda a Europa e além. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras sanções à Alemanha, culpando-a pelo conflito. Porém, essas condições também semearam a instabilidade, contribuindo para o clima que levaria à Segunda Guerra Mundial. Além disso, a Primeira Guerra Mundial acelerou o colapso de impérios estabelecidos e reconfigurou o mapa político da Europa e do Oriente Médio. A guerra também desencadeou mudanças sociais, políticas e tecnológicas significativas. O papel das mulheres na sociedade se expandiu e a guerra mecanizada e a aviação foram introduzidas em grande escala. A velha ordem mundial foi abalada e as novas nações emergiram. A Primeira Guerra deixou um legado de alerta contra os horrores da guerra e a necessidade de buscar meios pacíficos para resolver conflitos internacionais. No entanto, as lições nem sempre foram aplicadas, e o século XX testemunhou novos conflitos e desafios. O sofrimento causado por essa guerra deve servir como lembrete constante da importância da busca da paz, cooperação e compreensão mútua para evitar futuros conflitos de proporções catastróficas.